O assunto do Giro Perfil dessa semana é direitos. Você conhece seus direitos? O Giro Perfil está começando agora. Para falar sobre o assunto direitos, eu trouxe um especialista na área, claro, Gustavo Chalfon, meu amigo, beijo. Obrigada por topar essa entrevista com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que a sua agenda é o ó do Borogodó, a gente não tem agenda com esse homem. Então, pelo menos há um ano que a gente está tentando marcar uma entrevista e, enfim, chegou a minha vez. Para quem não conhece Gustavo Chalfon ainda, acho meio difícil, mas para quem ainda não conhece, se apresenta aí para nossa turma. Eu sou advogado, sou professor de direito, sou um apaixonado pelo direito propriamente dito, pela justiça e pelas pessoas. Gustavo, como é que você se interessou pelo direito? Isso vem de família? Teve alguém que te levou para esse caminho? Você foi guiado? Apareceu? Como é que foi o direito na tua vida? Eu fui instrutor de autoescola, minha primeira função aos 18 anos de idade. Logo depois de ser instrutor de autoescola, já lecionando dentro da autoescola e lecionando as aulas teóricas e práticas. Meu pai é advogado já há muitos e muitos anos, há quase 40 anos. E em decorrência da atividade profissional dele, eu me interessei pelo direito depois de conhecer a legislação de trânsito aos 18 anos de idade. E dali comecei a minha história na minha carreira jurídica. Hoje, como professor, como é que você enxerga as pessoas, os alunos? Como é que você está vendo esse direito da tua época comparado ao direito que está agora, que você leciona? Eu acho que o direito ele é um ramo em constante evolução. As pessoas, os seres humanos, eles evoluem constantemente. E essa evolução faz com que a legislação também tenha que se adaptar. E o aluno acadêmico de direito hoje é alguém muito atento e antenado às modificações sociais, alguém que questiona e que quer entender os motivos pelos quais a legislação altera e quais são de fato os direitos e deveres que todos nós temos numa vida em sociedade. Então eu creio que a cada ano que passa, o aluno de direito se aprimora, se torna um profissional preparado, de acordo com as ciências sociais, jurídicas, de acordo com a filosofia, enfim, com os variados segmentos que o curso de direito proporciona. Eu não vou te chamar de doutor porque você é muito meu amigo. Nem precisa disso. Tá, gente? Doutor Gustavo, mas eu vou aqui ter o lado da amizade falando mais alto, Gustavo. Pode ser, Gustavo? Tá ótimo, o Chalfon. A pessoa que estuda direito, ela tem acesso às leis, ela lê sobre isso e ela passa a entender muito bem sobre isso. E quem não estuda e é completamente leigo no assunto? Vamos falar aqui um pouco do direito do consumidor? Eu acho que é um dos ramos mais importantes do direito, sem sombra de dúvidas, aquele em que diariamente inúmeras relações consumeristas acontecem com todos nós. Imagine que na sua residência você tem lá o consumo da conta de energia, você tem consumo de alimentação, de vestuário, de lazer, de ensino. Sim. As mais variadas despesas da nossa casa dizem respeito a alguma relação de consumo. E essa relação de consumo, de fato, ela é restrita o conhecimento dos direitos do consumidor a uma pouca parcela da população brasileira. É muito importante a difusão do conhecimento, principalmente da lei que diz respeito à defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, em vigor já há mais de quase 30 anos, o que faz com que, nessa perspectiva de difusão de ideias, de conhecimento, cada vez mais o consumidor brasileiro passe a compreender quais são os seus direitos. O brasileiro ainda não é habituado a conhecer os seus direitos. E para conhecer os seus direitos é necessário aprofundar ou ter noções básicas, que acho que falta no ensino fundamental, no ensino médio, ainda que a pessoa não siga um ramo do direito. Mas ela conhecer os seus direitos básicos, direito constitucional, o direito do consumidor, direitos que lhes assegurarão a continuidade da sua própria existência. Então é muito importante que o Brasil pense nisso, em estabelecer junto ao ensino médio, ao ensino fundamental, condições para que o cidadão conheça quais são de fato os seus direitos mais básicos e comezinhos, a exemplo do direito do consumidor. Está tendo muito crime cibernético, tudo acontece muito rápido, inclusive no WhatsApp agora, que está um tal de clonagem de telefone e as pessoas pedindo dinheiro via WhatsApp. O que você fala sobre isso? Eu acho que é uma relação de responsabilidade, inclusive da própria rede social, no sentido de não assegurar métodos e mecanismos para que as fraudes não ocorram.
Então é importante, inclusive, que as redes sociais que geram receitas com relação à nossa utilização dessas redes tenham sim mecanismo de segurança a impedir a prática das fraudes. É uma relação de consumo. Sem sombra de dúvidas, quando você realiza uma conta numa rede social, você tem lá o seu acesso, você gera publicidade para aquela rede social, faz receita para aquela rede social e, consequentemente, há ali uma relação de consumo. E essa relação de consumo, ela tem previsão na lei, com garantias, com direitos que são pré-estabelecidos. Fica a dica aí, gente, tá vendo? Qual que é a procura maior no seu escritório, assim, da nossa região aqui do sul de Minas? O que você pode citar de exemplo para nós? A advocacia hoje, eu creio que desde o início da década de 1990, em especial a partir de 1995, com a difusão do juizado especial, eu costumo dizer, inclusive junto aos alunos, que ela se difundiu, ela se popularizou. As pessoas passaram a demandar mais. O brasileiro hoje demanda nas mais variadas espécies, no direito do consumidor, no direito penal, no direito do trabalho, no direito civil. Portanto, é muito importante que se consulte um advogado, que conheça os seus direitos antes da realização e da firmação de qualquer negócio jurídico, para que amanhã evite que isso se deságue no Poder Judiciário, que já é tão abarrotado de demandas a partir desses números que eu retratei agora há pouco. Sim, e um processo, uma coisa simples, ele pode durar quanto tempo na justiça? Assim, uma média, independente do caso que seja? Isso depende muito do tipo de demanda. E depende muito de onde essa demanda também ela está tramitando, ou seja, onde ela se desenvolve. Demandas no Brasil, elas tendem a demorar muito, com a interposição de vários recursos junto aos tribunais superiores, ao STJ, ao STF. Portanto, se pudesse dar uma dica, os mecanismos de mediação, de conciliação, de buscar sempre resolver os seus problemas, não dependendo do próprio Poder Judiciário para uma solução definitiva. Se você tivesse o poder de mudar a forma com que é feito tudo hoje dentro do Poder Judiciário, como que você faria? Eu acho que com uma estruturação melhor dos tribunais, com mais juízes, com mais promotores, com mais servidores, com mais delegados, propiciando que as pessoas tivessem uma prestação jurisdicional mais célere, mais eficaz, mais pronta, que pudessem, de fato, ver o seu processo iniciar, desenvolver e findar de um modo mais célere. O brasileiro precisa e sente muito essa justiça pronta e eficaz. Eu acho que é isso que o Poder Judiciário tem que buscar. Uma justiça que seja mais célere, que atenda mais as pessoas no momento em que elas necessitam. Então, se eu pudesse alterar, seria no sentido de permitir que o Estado se adequasse de modo a essa necessidade mais premente, de mais juízes, de mais estrutura, de um menor número de recursos, de uma conscientização também da população, por mecanismos de solução de conflito, como a mediação, a conciliação, que as pessoas compreendessem também que o Estado é incapaz de absorver essa quantidade de demandas. É importante, portanto, que nós tenhamos essa compreensão do que é uma demanda onde termina o meu direito e inicia o direito da outra parte. Gustavo, a gente tem aqui no programa agora um quadro que chama Bate-Palavra. Eu vou fazer uma pergunta ou eu vou jogar uma palavra para você e você vai me responder com uma única palavra. Você topa? Topo. Vamos pro quadro então. Gustavo, olha só. Direito. Justiça. Bacana. Família. Tudo. Sala de aula. Uma paixão. Ai, que gracinha, alunos, olha isso. Se você não fosse advogado, qual seria a sua outra profissão? Gente, fiz o doutor Gustavo pensar. Não acredito. Estudante de Direito. Bacana, meu amigo. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estar aqui com a gente, passar um pouquinho do seu conhecimento, que é muito grande, que é muito vasto. As pessoas que nos acompanham, obrigada, Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigada de coração. Sempre um prazer estar aqui. Giro Perfil fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com/perfilwe. Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheio de conteúdo para você. Um beijo!